Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler esses 14 versos para nós compreendermos, para nossas mentes estiver bem ligada naquilo que eu gostaria de repartir com você nesta noite. Os irmãos de casa, abra sua Bíblia também. Muito importante estarmos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher. E Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos em Canaã, ele a possuiu, a Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma a pus na sua serva nos seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua tendo controle sobre a sua serva, faça como lhe parecer melhor. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. A partir do 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor lhe disse também: Aumentarei e em muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitou diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que falava com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Ber-Lai-Roi, que fica entre Gades e Bered. Então Agar deu ao Senhor o nome. Deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de: Tu és o Deus que me vê. Lai-Roi, o Deus que me vê. Louvado seja Deus por esse texto que nós lemos. Eu gostaria de nós pensarmos um pouquinho nesta noite. Nada é alheio aos olhos do Senhor. O Senhor sonda os nossos corações. Nada foge dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Você crê nisso, querido? É isso que a Bíblia diz. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não tem nada na Bíblia por um acaso. Nada. Então Deus nos ensina
Deus ensina na sua palavra, ensina com os erros dos servos dele do passado, ensina com os acertos. Enfim, Deus ensina o tempo todo. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Então, cada vez que olharmos para a palavra de Deus, é interessante pensar que é Deus falando com você, que é Deus falando conosco. Muito importante pensarmos sobre isso. Quando olhamos para esse texto aqui, é impossível não ver a misericórdia, é impossível não ver o cuidado de Deus, é impossível não ver o amor de Deus. É impossível não ver o cuidado de Deus para com as pessoas que buscam ao Senhor. Mesmo nos erros, muitas vezes, Deus vem com a sua misericórdia. Sabe por quê, querido? Porque Deus nos trata primeiro, segundo a sua misericórdia, depois vem a sua justiça. Deus nos trata com graça e com misericórdia, porque pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ai de nós, se Deus nos tratasse apenas segundo a sua justiça. Mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, e depois vem a sua justiça em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, vem sobre cada um de nós. Olha que maravilha. Então é importante pensarmos sobre isto. Mas quando olhamos para este texto, vemos aqui uma história narrada aqui na Bíblia. Se você olhar no capítulo 15, nós vemos que Deus, ali em Gênesis capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho da promessa. Só que o tempo foi passando, o tempo passou. Abraão, depois o nome será mudado, mas Abraão aqui, o tempo foi passando e o filho não vinha. Agar também envelhecendo, também de idade avançada, o tempo passando, e além do mais, ela era estéril. A gente olha para este texto e vê que Sarai, ela mostrou toda a sua impaciência diante das impossibilidades. Ela mostrou a sua impaciência diante da impossibilidade de ter filhos. Primeira coisa que eu vejo aqui, meus queridos, é que nós somos impacientes diante das nossas impossibilidades. Quantas vezes nós agimos com impaciência? Quantas vezes achamos que não vai dar? Quantas vezes deixamos o foco de olhar para Deus, para os seus propósitos, por causa da nossa impaciência? A nossa impaciência nos faz trilhar caminhos perigosos. A nossa impaciência nos faz andar por caminhos distanciados do propósito de Deus, da vontade diretiva de Deus. A nossa impaciência nos leva a tomar atitudes. É assim que nós agimos muitas vezes. Sarai, diante dessa impaciência, ela tinha uma serva por nome de Agar. Agar era uma egípcia. E a Bíblia diz que Sarai, então, ela chegou para Abraão e disse: olha, você vai ter filhos com Agar, eu vou ter filho com você através dela. Então ela ofereceu Agar para ter filho através dela. Ela foi impaciente quanto ao tempo de Deus. Agar, ela era uma escrava, ela era uma mulher escrava, mas ela era uma serva de confiança. Alguns comentaristas até dizem que Agar, ela era para Sarai igual Eliezer era para Abrão. Eliezer era um servo nascido na casa de Abraão. E Abraão, por muitas vezes, ele disse, você olhar na narração, você vai ver: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro,
Eliezer será o meu herdeiro. Será que será ele o meu herdeiro? Então ele era muito próximo. Agar também era de confiança de Sarai. Uma mulher ter filhos através de uma escrava era uma prática estranha. Mas aconteceu. Ela era estranha, essa prática, mas era costume naquele tempo. Mas a vontade de Deus não era que o filho de Abraão, o herdeiro, viesse da escrava. Não era essa o propósito de Deus, não era esse o propósito de Deus. A vontade de Deus não era esta. O filho da serva, no costume, seria filho de Sarai. Mas o que Deus queria, que Deus prometeu, é que o filho de Abraão, o herdeiro da promessa, sairia de Sarai. Mas a impaciência fez eles tomarem decisões. O fato é que Agar concebeu e então ela ficou grávida. Agar era uma escrava, não tinha muitas escolhas. Mas por outro lado, ela também não era totalmente inocente. Eu penso, quando eu olho para a vida de Agar, nós vemos também que nós também não somos inocentes. O quanto nós erramos, o quanto nós escolhemos, o quanto nós trilhamos caminhos errados que Deus não quer. Ela era uma escrava, mas não era totalmente inocente. Não tinha escolha, mas também não era totalmente inocente. Quando ela quando ela percebeu que estava grávida, a Bíblia diz que ela começou a desprezar a sua senhora. Ela desprezou. Então nasceu ali uma rivalidade muito grande entre elas. Se por um lado Agar passou a desprezar a sua senhora, talvez querendo tomar até o lugar dela, quem sabe. De outro lado, Sarai também começou a perseguir Agar. Começou a afligir Agar. E pelo costume desta questão estranha, quando uma escrava ficava grávida para ter filhos no lugar da dona, no lugar da senhora, essa escrava ela não podia ser mandada embora, ela não podia ser vendida, ela não podia. Mas ela podia ser reduzida aos outros servos comuns, com trabalhos e tudo mais. Então Agar realmente começou a ser perseguida por isso. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Quando olhamos para esta história aqui narrada na Bíblia, sabe o que eu vejo aqui? Dá para imaginar o Senhor Todo-Poderoso olhando para as nossas atrapalhadas. Dá para olhar o Senhor olhando para os nossos erros, para as nossas atitudes erradas, para os nossos comentários errados, para nossas escolhas erradas. Dá para imaginar Deus olhando para nós atrapalhadas, para as nossas impaciências, para nossas atitudes de falta de amor, falta de fé, atitudes que praticamos. Mas em nenhum momento Deus nunca deixou na história e nunca vai deixar de ser misericordioso e fiel, mesmo com todos os nossos erros. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus nunca deixou de faltar misericórdia sobre a nossa vida. Mesmo quando erramos, quando ficamos em situação
sem saída, Deus nos acha com a sua graça e com a sua misericórdia, onde quer que estamos. Você crê nisso, querido? Deus nos acha. Deus acha você, onde quer que você está. Deus acha você. O texto que nós lemos é um texto bastante interessante. O texto diz que Agar, diante dessa perseguição de Sarai, ela foge. Ela foge aflita para o deserto. Ela foge da sua senhora, e o texto diz que, acho muito interessante este verso aqui, que o Senhor encontra Agar. Ela foge com seus medos, com suas aflições, com suas amarguras, com seu medo. Ela foge para o deserto e ele para numa fonte ali no deserto. E naquele lugar, o verso 7 diz que ali naquela fonte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontrou. O anjo do Senhor encontrou Agar naquele lugar, naquela fonte. E ali trava ali uma conversa. Agar, de onde vens, Agar? Para onde vai, Agar? E a Bíblia diz que ali tem ali uma conversa entre o anjo e Agar. E Agar, então, ela tem uma experiência com Deus tremenda naquele lugar. Deus encontrou Agar naquela situação. Quando olhamos para este texto aqui, a gente percebe Deus vindo até Agar naquela situação, onde quer que ela estava ali com medo, fugida, com problemas, com tristeza, com angústia. Deus achou naquele lugar, junto à fonte de água naquele deserto, em meio ao seu desespero, em meio aos seus medos, e ela chamou o Senhor, ela invocou o Senhor e disse: Tu és o Deus que me vê. Não olhei eu para o Deus que me vê. O que eu vejo aqui, meus queridos, é que Deus encontrou Agar naquele lugar. Deus olhou para ela, mas o mais importante é que ela também olhou para o Senhor. E Deus tratou com ela naquele lugar. E ela chamou, diante daquela experiência, Deus achou ela naquele lugar. Ela olhou para o Senhor olhou para ela, e Deus trata com ela e diz: volta para a casa da tua senhora, porque eu tenho plano para você. O texto aí diz que Ismael seria um grande homem. Não era a vontade de Deus, mas era herança, mas era filho de Abraão. E Deus não volta atrás com a sua promessa em nenhum momento. Ismael foi um personagem difícil, biblicamente falando. É uma pedra no sapato de Israel até hoje. Até hoje é. O descendente deles é uma pedra em Israel até hoje. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Eles eram um grande homem, mas não era o filho da promessa. Não era. Mas o que eu vejo aqui interessante é que ela, no verso 13, diz que ela chamou ela deu nome àquele poço, Lai-Roi, o Deus que me vê. Não olhei eu para o Deus que me vê? Então ela deu nome naquele poço, de Lai-Roi, o Deus que me vê. E o que eu vejo aqui nesse texto, querido, aqui, Deus achou Agar naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de tristeza. Deus veio até ela e achou. Então a experiência de Agar, que Agar viveu, ela mostra como o Senhor foi misericordioso e bondoso com ela. Deus não era mais estranho para ela, pois ela conheceu o Deus de Israel. Ela enfrentou, ela entendeu que Deus olhou para a sua luta.
Ele entendeu isso lá ao lado daquele poço, que Deus olhou para a sua luta, Deus olhou para o seu medo, Deus olhou para a sua necessidade. Quero dizer para você que está aqui, meu querido, você que está aí acompanhando pela internet, a tua dor, a tua necessidade, o teu choro, as tuas lágrimas não está alheio aos olhos do Senhor. Deus te vê. Deus sabe exatamente o que passa no teu coração. Deus sabe exatamente o que está lá no teu íntimo. Deus sabe, Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece aquilo que te causa sofrimento, que tira o teu sono. Deus sabe todas as coisas. Eu não sei como que está o teu coração aqui, você que sai na sua casa, não sei como que você está hoje, mas eu quero dizer que você precisa hoje olhar para o Deus que te vê. Que Deus está te vendo exatamente como você é. Amém, querido? Deus está te vendo como você é. Deus conhece tudo sobre você. Deus viu seus medos, viu o medo de Agar, seu sofrimento. Mas o mais interessante disso tudo é que Agar também olhou para o Senhor. Não olhei eu para o Deus que me vê. Ela também teve uma atitude, ela olhou para o Senhor. Muitas vezes, queridos, nós achamos que Deus não vê a nossa dor. Somos tentados a pensar isso às vezes. Achamos que Deus não está muito preocupado conosco. Será que Deus está vendo a minha dor? Será que Deus está vendo a minha necessidade? Será que Deus está vendo a minha decepção? Será que Deus sabe aquilo que eu passo lá na minha casa? Será que Deus sabe o que eu passo entre quatro paredes? Será que Deus sabe o que eu passo lá no meu trabalho, lá na escola, na faculdade, enfim, aonde quer que seja? Será que Deus está vendo? Quero dizer para você que Deus sabe exatamente o que acontece com você. Eu gosto sempre de dizer que Deus conhece o seu endereço. Deus sabe onde você mora. Nada foge aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus não vê a nossa dor, nosso dilema, nossa necessidade. Mas nada foge aos olhos do Senhor. Ele nos vê como nós somos. Ele nos vê como nós estamos. Ele nos vê com misericórdia. Ele nos vê com a sua graça. Exatamente, também existe aqueles que só querem o olhar de Deus. Existe aqueles que só querem o olhar de Deus para a sua necessidade. Só querem o olhar de Deus para receber a bênção. Mas não querem olhar para Deus, para o projeto de Deus, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém já disse, isso é muito sério. Existe um bezerro de ouro do nosso tempo. E o bezerro de ouro do nosso tempo é a bênção. Sabe por quê? Porque muitos querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Então isso é muito sério pensarmos sobre isso. Deus quer que também nós olhamos para Ele, para o plano perfeito que Ele tem, plano de salvação, plano de restauração, plano de libertação. Deus quer isso. Deus quer que olhamos para o seu propósito. O que Deus quer de você, querido, de mim, de cada um de nós. O que Deus quer da igreja. O que Deus quer do seu povo hoje. E nós olhamos para Ele também, como Ele olha para nós. Nós olhamos em intensa submissão. E perguntarmos ao Senhor na nossa intimidade, no nosso tempo com Deus: tá bom assim, Senhor? É isso que o Senhor quer da minha vida? Tá bom assim, Senhor? É isso que Deus quer de nós.
Deus quer que olhemos para Ele. Senhor, eu estou te agradando, eu estou agradando o Senhor. Eu estou te agradando com a minha vida, com as minhas atitudes. Como eu estou sendo no meu trabalho, lá na minha casa, dentro da igreja. Como eu estou sendo, está bom assim, Senhor. Temos que olhar para Deus, para o projeto que Ele tem para você, para cada um de nós. É isso que Deus quer de nós. Assim como Deus está nos vendo, Ele está te vendo. Ele quer que nós olhemos também para Ele. Tem um verso interessante de Isaías, capítulo 45, verso 22, vai dizer assim: olhai para mim, diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Deus quer de nós é que nós possamos olhar para Ele. A grande verdade é que não existe vida, não existe paz, não existe alegria, não existe segurança, não existe contentamento, não existe livramento, não existe consolo, não existe vitória, se olharmos para o Senhor que nos vê. Não tem, você pode conseguir tudo. Você pode ter uma bela casa, você pode ter um belo carro, tua conta no banco possa estar recheada, você pode ter saúde, você pode ter tudo que você quiser. Se você não tiver Jesus Cristo, se não olhar para o Senhor, para o autor e o consumador da fé, você não tem absolutamente nada. Então nós somos chamados nesta noite a olhar para o Deus que nos vê. Eu quero fazer isso nesta noite. Vamos fazer isso? Vamos olhar nesta noite com submissão, com rendição, como nós cantamos, para o Deus que nos vê. O Deus que te vê. O Deus que te acha hoje, que te acha aí, do jeito que você está. Ainda que você esteja fugindo talvez como Agar, fugindo no deserto, escondido no deserto, deserto do medo, da insegurança, da humilhação, da enfermidade, da dúvida, da angústia, da lágrima, não importa o deserto que você está passando. Deus te acha. Deus está te achando hoje. Viu, meu querido? Deus está te achando hoje. Não importa o nome do deserto que você esteja dando. Não importa. Não importa o deserto que você está atravessando. Não importa há quanto tempo você está se escondendo. Há quanto tempo você está fugindo. Deus te acha. Deus em Jesus Cristo te achou. Deus nos acha nesta noite. Somos chamados a olhar para Ele com toda submissão, com toda rendição. Nós estamos diante do El Roi, ou seja, o Deus que te vê. E tem algo tremendo nessa questão. El Roi, o Deus que te vê, é o mesmo Deus que se deixa ser visto por você. Oh, maravilha! O Deus que te vê te deixa ser visto por você. Louvado seja Deus por isso. Por isso que um dos salmos que eu gosto muito diz que Deus se inclina. Deus se inclina para ver o que se passa com você. Deus se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Deus se inclina para ver o que passa com você, meu querido. Deus conhece aquilo que você está passando. Ali no poço, o anjo manda Agar voltar para sua senhora. O verso 9. Porque Deus tinha um plano perfeito, muito maior do que as rivalidades daquelas duas mulheres.
Deus tinha um plano muito maior do que a impaciência de Sarai e as suas consequências. Deus tinha um plano muito maior. Por isso que Agar teve que voltar para se cumprir este plano. A grande verdade, eu quero terminar dizendo isto, que a grande verdade é que fazer as coisas do nosso modo, nem sempre isto corresponde a fazer as coisas do modo de Deus. Quase sempre. Se nós não olharmos para Deus, não deixar Deus agir e cuidar de nós, vamos correr esse risco de fazer as coisas do nosso modo e não fazer as coisas do modo de Deus. Há caminhos que podem parecer bom, o jeito de você fazer as coisas, o jeito que eu faço as coisas, muitas vezes pode parecer muito bem, obrigado. Mas há caminhos que ao homem parece direito, mas no final deles são caminhos de morte. Então nós somos chamados nesta noite. Convite para você que está aqui, para você que está na sua casa pela internet, para mim, para todos nós aqui. Convite especial de Deus para todos nós. É este. Olhe agora em total rendição, em total submissão para o Deus que te vê, exatamente como você está. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração.